Bom, primeiro, dar as boas-vindas a todos. Muita satisfação estarmos juntos. Esse vídeo institucional mostra quem somos, o que somos, uma instituição que já tem 80 anos e que talvez alguns de vocês ainda não conheçam. Quero falar sobre esse evento hoje à noite, a satisfação de ver a casa cheia, um evento que foi realizado, organizado assim de uma forma muito rápida. E hoje nós estamos nesse evento não só híbrido, mas com repercussão por todo o Brasil. Nós temos no vídeo gente de norte a sul do Brasil e internacional. Temos gente em Israel assistindo, na Suíça e, principalmente, na Colômbia, de onde o presidente da ARI, Victor Goldstein, faz questão de dar o seu recado. E as boas-vindas. Opa, boa noite. Bom, então, como a Diane falou, realmente é um prazer enorme recebê-los na ARI, né, presencialmente e também de forma online. Tem um público bem grande aqui me acompanhando no online. Eu queria dizer que eu sou um grande entusiasta dos eventos culturais da ARI, né? E eu gostaria de verdade de estar com vocês, mas a agenda não permitiu, tá? Enfim, eu realmente sinto um aperto no coração de não estar com vocês, mas estou aqui acompanhando. Bom, eu queria dizer o seguinte: volta e meia eu escuto a expressão "nada é por acaso", né? Eu confesso a vocês que essa expressão ela me irrita um pouco, tá? E eu vou explicar rapidamente por quê. Até com a própria trajetória do evento, né, que está começando. Poucos meses atrás, eu estava visitando a linda, colorida, musical, assoprada, querida Recife, né, em especial a sinagoga Kahal Tzur Israel, que não me canso de visitar, toda vez em Recife é a mesma visita e vale a pena, né? E coloquei umas fotos em uma mídia social que a amiga Diane viu as fotos e falou assim: olha, aproveita a viagem e se você achar que vale a pena fazer um evento sobre os judeus de Recife, em junho talvez tenhamos uma oportunidade. E, enfim, a gente podia não ter feito nada, absolutamente nada, né? E a gente realmente se mobilizou, fez conversas e trabalhou, e o evento está aqui montado, tá? Eu queria dizer que, da mesma forma, né, a gente trabalhar esses eventos, essas oportunidades e construir o destino, é também uma das lições que eu vejo com os nossos patrícios de 1500, né, que foram expulsos da Península Ibérica e fizeram história em Amsterdã, em Recife, em Nova York, né? Então, que a mensagem para mim é sempre que a gente tente ser o protagonista da nossa história, não se impressionar muito com as coincidências, mas sempre buscar o melhor da construção do acaso e do destino, né? Com as oportunidades e acontecimentos que se apresentam. Bom, agradeço a presença e parceria da Fierge, a Miriam Halfin, novamente a amiga e membro da ARI, Diane Cooperman, todos os voluntários e profissionais da ARI e não da ARI que estão fazendo esse evento acontecer, e uma especial saudação e obrigado ao novo amigo Jacques Ribbenboim, pela pesquisa, pelo trabalho. Parabéns pelo lançamento do livro, que nos traz com mais detalhes essa história brasileira e judaica para o conhecimento maior. Um bom evento a todos. Bom, vamos começar para o evento propriamente dito, mas antes de passar um vídeo maravilhoso de 9 minutos sobre a descoberta judaica dentro de um sítio pernambucano, algumas presenças que eu preciso nominar e agradecer. Primeiro, todos os familiares do Jacques que vieram prestigiar a noite e muitos se encontrando hoje pela primeira vez. Então, realmente, é muito gratificante ver. Eu quero dar as boas-vindas a todos os pernambucanos, na pessoa de um pernambucano emérito, Silvio Kellner, que é amigo da família e é, ainda por cima, o sogro da minha filha. Então, eu não posso deixar de citar. Queria citar também, agradecer o apoio da Fierge, apoio da ASA, apoio da Vitsu, do Museu Judaico, enfim, tantas instituições que ajudaram na divulgação e no carinho estarem presentes com a gente hoje, representando. E
uma presença que me fala ao coração, velho amigo, muito querido, que representa a Liga Libanesa. Ele está aqui, Hani Nami, que está aqui, parabéns a ele. É um prazer imenso estar aqui, prestigiando, sempre apoiando a nossa comunidade. Vamos constituir agora a nossa mesa, sem mesa, mas é uma mesa virtual, chamando Miriam Alfim para sentar ali. Miriam é professora, advogada, diretora do Museu Judaico, membro do Pen Club e da Academia Carioca de Letras. Miriam é também dramaturga, autora de várias peças, sendo a última Senhora de Engenho entre a Cruz e a Torá, que conta a história de Branca Dias, uma judia portuguesa que viveu no Brasil colônia no século XVI. A peça resgata a vida dessa mulher à frente de seu tempo, que chegou à capitania de Pernambuco em 1550, fugindo da Inquisição. A peça sobre essa figura lendária que transformou a história da região estreou em maio, imagine aonde, no Engenho Camaragibe, onde Branca Dias morou. Agora vamos chamar Jacques Ribbenboim, por favor. Jacques é multifacetado. Economista, engenheiro mecânico, engenheiro de petróleo, com mestrado em Economia Ambiental da University College of London e doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e também professor visitante da City University of New York e do Instituto de Ciências Políticas da Université de Grenoble. Trabalhou como engenheiro de petróleo da Petrobras, chefiando os campos terrestres da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Sul. Dentre as funções públicas que exerceu, foi assessor especial do ministro do Meio Ambiente e superintendente do IFAM em Pernambuco. É ainda membro da Academia Pernambucana de Letras, membro correspondente da Academia Carioca de Letras e sócio do Instituto Arqueológico Histórico-Geográfico Pernambucano. E, ademais, é autor de 21 livros de uma gama bem eclética, entre os quais Mudando os Padrões de Produção e Consumo, e seu último, que lançamos hoje aqui, História dos Judeus de Pernambuco. Com a palavra, Jacques. Pessoal, boa noite, emoção imensa. Agradeço, Diane, essa apresentação. Alô. E agradecer também esse espaço, esse público extraordinário. Eu realmente estou emocionado aqui, revendo muitos rostos, não é, conhecidos, e passando a conhecer outros. Agradecer a Fierge, que tomou essa iniciativa, a Ari, que nos proporciona esse espaço e toda essa estrutura maravilhosa. Vimos aqui a saudação inicial do presidente Vitor Goldstein. Agradeço, Vitor, e a toda a equipe, a Miriam Alfim, que se propõe a estar aqui conosco hoje à noite, uma dramaturga, uma escritora, uma pesquisadora de fibra extraordinária. Conheço Miriam há muitos anos e cada vez a admiração vai crescendo e crescendo. Vejo aqui no público tanta gente maravilhosa, não poderia citar todos, mas, em particular, amigos recentes que parece que conheço há tantos e tantos anos, né? Zev e Sônia Clara, Givelder, também o Moisés Fuchs, que eu acho que está por aqui. Moishe, como é que está você escondido aí no final? Não é? Pessoas que conheci recentemente, mas parece até que temos, né, tantos e tantos anos de troca, dada a afinidade, não é, que conseguimos despertar desde o primeiro momento. Moisés, inclusive, já fez uma entrevista comigo, acho que foi o primeiro de uma série de entrevistas recentes. E Zev Givelder, que é uma pessoa lá no Recife, muito conhecida, de muitos e muitos anos.
E Sônia, que a gente não precisa, né, nem comentar, conhecida do público em geral, super atriz. Então, na figura de vocês três, com todo carinho, eu cumprimento a todos aqui presentes e também o ramo pernambucano, por intermédio dos Kellner aqui presente e das queridas Raquel Schwartz, Estela Singer, que está por aí também, e todos os seus familiares. Eu não vou perder muito tempo, não é, porque a gente tem essa limitação de horário, e vamos direto ao assunto. O livro História dos Judeus de Pernambuco, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o título. O título pode levar a alguma conclusão precipitada, de que a gente está falando, por exemplo, da comunidade judaica de um Estado federativo. Como poderíamos falar de tantos, né, tantas comunidades que existem pelo Brasil afora, o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, cada qual com sua peculiaridade, é certo. Mas, neste caso, quando a gente fala em Pernambuco, não estamos nos referindo exatamente, quando a gente está falando de Pernambuco, a gente não está se referindo ao Estado, ao ente federativo atual, aquela tirinha né, relativamente pequena para os padrões, né, do Brasil, mas sim a um Pernambuco conceitual. Pernambuco, no passado, nas origens da colonização, era praticamente o próprio Brasil, ou mais precisamente, o Nordeste, e mais especificamente ainda o chamado Nordeste setentrional, que seria algo como, digamos, de Sergipe até o lado leste, a porção leste maranhense. Era uma área grande, uma abrangência muito vasta, grande, em que as relações comerciais, eclesiásticas, administrativas, políticas e, sobretudo, familiares, tinham como condição ubíqua Olinda e depois o Recife. Ou seja, o centro, o fulcro de toda a ramificação, os negócios, as relações aconteciam a partir do Recife e de Olinda. Olinda foi a primeira capital desse Pernambuco conceitual. Tudo convergia para lá. E Pernambuco, de fato, foi uma capitania hereditária que se desenvolveu muito à frente das demais, tá? Já em 1534, quando o Brasil é dividido em capitanias hereditárias, a gente estuda, às vezes, nos livros de história, Diane, e você foi maravilhosa nessa organização, é uma energia fantástica, registro aqui, viu, esse carinho já que tenho por você. Quando houve essa divisão do Brasil em capitanias hereditárias, e a gente estuda nos livros de história que duas, né, prosperaram, Pernambuco e São Vicente, isso é lobby de São Vicente, São Paulo, tá? A única que realmente prosperou foi a de Pernambuco. Se você comparar o que foi a capitania de Pernambuco com São Vicente, por exemplo, há um hiato, digamos assim, enorme de desenvolvimento entre uma e outra. E por que Pernambuco, não é, se desenvolveu tanto nessas origens, nesses primeiros séculos, né, de colonização europeia nesse território, no Brasil? Em particular, tem muitos motivos, mas um deles, talvez o principal, tenha sido o empenho pessoal do donatário Duarte Coelho em desenvolver a sua capitania. A maioria dos donatários nem sequer vinham tomar conta da sua capitania, ficavam pela Europa. Duarte Coelho, ele veio, trouxe toda a família, trouxe um mundo de gente, não é? De amigos, de parentes, e abriu as portas para os cristãos novos. Tá? Ele percebeu inteligentemente que era muito mais importante povoar, colonizar, desenvolver sua capitania, e aí começa o ciclo do açúcar, 1535, tá? Ele já funda a vila de Olinda, a divisão do Brasil em capitanias é um ano antes, 1534, mas assim, ele entendia que mais importante que perseguir cristão novo, ver se estava ou não, sendo sincero, em relação à conversão forçada de Portugal, acontecida, né, 3, 4 décadas antes, mais importante que isso era desenvolver a capitania. E realmente Pernambuco começa a se desenvolver num ritmo extraordinário. Esse Pernambuco conceitual, tá bom, gente? Vamos parar, então, a partir de agora, de entender. Quando eu falar Pernambuco aqui, eu estou falando de um território muito mais vasto do que o estado de Pernambuco atualmente.
Aliás, até territorialmente, Diane, Pernambuco recentemente, aos padrões da história, em 1817, 1824, já no século XIX, ainda época, digamos assim, Reino Unido, de Portugal ao Brasil, e depois, durante o período do Império, mas esse primeiro quartil do século XIX, Pernambuco perdeu um território muito vasto. Toda a comarca do São Francisco, que era o norte da Bahia, perdeu também todo o estado de Alagoas. Então, assim, mesmo que você considere Pernambuco do sentido territorial restrito, Pernambuco seria um estado hoje, não fosse a vingança, digamos assim, do rei e do imperador Pedro, depois conhecido como Pedro I, Pernambuco hoje faria divisa com o estado de Tocantins, Minas Gerais e por aí vai. É impressionante a gente entender, né, a mudança, inclusive, no mapa territorial, os limites dos estados, etc., aqui no Brasil. Só que Pernambuco ainda era maior do que esse território por conta do que eu já falei, essa onipresença, digamos assim, administrativa em diversas esferas com relação às demais capitanias. Onde entram os judeus nessa história toda? E aí a segunda parte do título, eu ainda estou no título do livro, e agora? Não sei se vocês notaram, ainda estou no título, né? Por Pernambuco, História dos Judeus de Pernambuco. Né? Eu costumo botar um subtítulo, que oficialmente não aparece no livro, de 1502 aos nossos dias, porque é um livro dividido em capítulos, e vai contar os distintos períodos, cada qual com suas características muito próprias, ao longo de 5 séculos de presença judaica naquele Pernambuco conceitual. Aí, no título, vem a segunda questão: o que é que a gente vai entender por judeus? História dos judeus de Pernambuco. Entrariam os cristãos novos, criptojudeus, a gente vai, inclusive, ver o que significa cada uma dessas expressões, para aqueles que não estão familiarizados, é claro. E, no livro, a gente considera judeu da forma mais abrangente possível. Era aquele que ou praticava ou tinha uma consciência, digamos assim, de sua condição judaica, por hereditariedade, etc. Sabe-se, né, que em 1492, lá na Europa, o Brasil ainda não tinha sido, digamos, achado pelos portugueses, né? Até há controvérsias, viu, de quando é que o Brasil foi, de fato, encontrado pelos europeus. Eu não vou entrar nessa questão agora, certamente não foi em abril de 1500, foi bem antes. Não vou entrar, não é foco do nosso debate de hoje à noite. Mas, assim, sabe-se que em 1492 os judeus são expulsos da Espanha. Tá? É um ano marcante. 1492, eu costumo dizer, tudo aconteceu em 1492. Né? Colombo vai encontrar, né, como se costumou dizer, descobrir as Américas. Não é? A queda de Granada, a Espanha finalmente expulsa o último bastião, digamos, árabe, muçulmano da Península Ibérica e consolida, né, a união dos reinos hispânicos, se torna uma Espanha forte. Aliás, Portugal e Espanha são os chamados primeiros estados nacionais modernos, né? Quem gosta de história está acostumado a saber disso. Mas, assim, tudo acontece nesse 1492, inclusive, por questões estratégicas, etc., a expulsão dos judeus da Espanha. Para onde vão esses judeus? Alguns vão fugindo pelo norte, não é? E vão pela costa francesa, avançando, e vão se passando décadas, 50, 100 anos, e vão chegar, inclusive, na Holanda. Os judeus holandeses são esses judeus que estão sendo expulsos da Península Ibérica. Mas, nesse período, o grosso dos fugitivos vai para onde? Portugal. Pela facilidade de idiomas, etc., era o estado vizinho, um estado que acolhia bem, relativamente bem, os judeus, em comparação com outros. Os judeus, eu lembro sempre, já tinham sido expulsos de cidades da Itália, de repúblicas italianas, já tinham sido expulsos da Inglaterra, expulsos da França, já tinham um histórico de expulsões relativamente grande. Né? A Turquia, o sultão recebe, acena positivamente para esses judeus, mas o grosso vai para Portugal. Deu azar. Deu azar. Porque o rei de Portugal vai se casar com tanta mulher existente no mundo, né?
ele vai se casar com a filha dos reis católicos, os dois reis, né, Isabela de Castilha, Fernando de Aragão, que se casam, formam a Espanha forte. A união desses tronos consolida esse Estado forte, monárquico, absolutista, unitário, Estado moderno. E o rei de Portugal vai se casar justamente com a filha deles. E aí os sogros vão realmente pressioná-lo para que faça o mesmo em Portugal. 5 anos depois, 4 anos depois saiu um edito de expulsão, 5 anos depois, em 1497, a gente ainda não chegou no chamado descobrimento. Os judeus também são expulsos de Portugal. E a gente fala num contingente relativamente grande para os padrões da época. Não imaginem as populações de hoje, não. Se estima que entre 1/4, 1/3 da população de Portugal possa ter chegado a se constituir de população judaica. Não é uma coisinha pequena, não, tá? Não é 1% da população, não. E esses judeus de Portugal são expulsos ou convertidos à força, não é? Ou compulsoriamente, se quisesse permanecer em Portugal e suas colônias, tinha que se converter à cristandade, ao catolicismo. 1497, os judeus começam a sonhar com uma fuga, porque eram muito arraigados à sua religião, às suas tradições. Começam a imaginar uma fuga, quando surge a notícia de que se descobriu terras que não acabavam mais, né, do outro lado do Mar Tenebroso, do outro lado do Mar do Sul, hoje conhecido como Atlântico. E, nessas origens, os judeus já começam a imaginar uma transfuga populacional, uma transumância populacional, para usar um termo de Celso Furtado, mais recente, desde Portugal para as novas terras. E o primeiro momento é de exploração do pau-brasil. Acho que tem gente que gosta de história e sabe. Na exploração do pau-brasil, a presença judaica era tão grande, eu vou correr um pouquinho, viu, Diane? Mas o pessoal está tão atento, eu estou achando vocês assim, estão me incentivando a falar mais e mais, viu? Tomem cuidado. Eu tenho consciência de tempo, tudo direitinho, então eu vou tentar, daqui a pouco, abreviar. Eu pediria somente que começasse a apresentação aqui do PowerPoint, que vai nos ajudar visualmente a compreender melhor, não é, esse momento inicial. Eu quero só dizer que o pau-brasil, hoje a gente fala em pau-brasil, na época era conhecido como Bois de Pernambuco, madeira, pau de Pernambuco, não pau-brasil. Pau-brasil mais entre portugueses e ingleses, Brazil Woods realmente permaneceu e os portugueses também falavam assim. Porém, o pau-brasil era muito mais intensamente explorado através de contrabando normando, enfim, francês, e era distribuído na Europa, principalmente o seu corante, que era o mais importante, o corante vermelho. Naquela época, vestir vermelho, eu estou vendo gente aqui de vermelho, naquela época vocês realmente seriam show total, porque só quem vestia vermelho, né, eram pessoas muito ricas, geralmente do clero, nobreza, etc. Era muito cobiçado o corante, as pessoas sonhavam em vestir vermelho, imaginem. O pau-brasil era, por excelência, o fornecedor dessa matéria-prima. Mas, assim, a distribuição na Europa era mais conhecida como madeira de Pernambuco, Bois de Pernambuco. E esse Pernambuco, inclusive, eu andei pesquisando, escrevi um livro inteiro sobre isso, mostrando que o nome de Pernambuco, o nome do estado de Pernambuco, muito atribuído pela historiografia oficial, eu sempre uso esse termo, é aquela que a gente aprende na escola, é emanada daqui do Rio, viu, gente? Porque lá em Pernambuco, a gente tem nossas histórias regionais, quer dizer, são histórias nacionais consideradas pelo Rio como regionais. Mas, enfim, o nome do estado de Pernambuco, ele deve derivar, muito certamente, eu cristalizei isso numa pesquisa muito intensa que fiz, inclusive em diversas bibliotecas do mundo, um livrinho chamado Pernambuco de Fernão. Eu digo livrinho porque não tem 600 páginas, eu acho que tem cerca de 150, alguma coisa assim, publicado pela Universidade Federal de Pernambuco.
Pernambuco de Fernão mostra que o nome do estado vem de Fernão Noronha, ele também um cristão novo, de origem judaica, que fomentou a vinda dessas famílias desejosas de fugir de Portugal, por conta dessa conversão forçada, para vir ao Brasil e participar dessa empresa de exploração do pau-brasil, da madeira de Pernambuco. Boa de Pernambuco, até hoje, os arcos de violino de melhor qualidade na Europa são de madeira de Pernambuco, tá? Quem gosta de música deve saber disso. É o bois, agora não se fala mais Fernambuco, mas Pernambuco mesmo. Mas por que o nome do estado vem dele? Porque ele se tornou, ele alugou as terras, ele alugou o Brasil ao rei de Portugal. Isso em 1502, logo depois do descobrimento, digamos assim, de Cabral. Em 1502, o Brasil é alugado a um judeu, um cristão novo convertido, Fernão de Noronha, que, à frente de um consórcio poderosíssimo, que vai patrocinar essa exploração de madeira e outros itens, né? O pessoal na Europa gostava muito de madeira, mas também de macaco. Os produtos de exportação daqui da terra eram macacos, papagaios e madeira. E dentro da madeira, o pau-brasil. E essa exploração, esse aluguel ao rei de Portugal, ou seja, vejam se vocês compreendem, o primeiro dono do Brasil, ou a primeira parceria público-privada, para usar um termo, né, mais recente, né, a primeira PPP, foi feita por um consórcio poderoso financeiro europeu, tendo à frente um judeu chamado Fernão de Noronha. Ele foi praticamente dono do Brasil. Tanto é que o arquipélago, a ilha, ficou com o nome, se chamava São João da Quaresma, se dava o nome sempre de um santo, né? Ilhas, Cabos, Baías. A ilha São João da Quaresma acabou sendo a ilha de Fernão de Noronha em 1504. O rei de Portugal, inclusive, doou a ilha, o arquipélago, como a primeira capitania. Eu falei que a divisão do Brasil em capitanias foi em 1534, 30 anos antes, em 1504, já havia a capitania do mar, cujo dono era Fernão de Noronha, ele era muito forte. E no porto, na embocadura, na boca do rio, onde embarcavam a madeira, a boca de Fernão, quem é que fazia o trabalho braçal? Os indígenas. Eles cortavam a madeirinha, preparavam, levavam para o embarque na boca, no porto, na boca de Fernão. Só que em nenhuma língua brasílica existe o termo F. Ele é transformado em P. E também o indígena, ele usa, né, o artifício, no inglês, o inglês também, né, livro de João vira John's Book. Então, boca de Fernão virava, no linguajar local, o F é transformado em P, tá? Não existe F em nenhuma língua falada por indígenas, existe a letra F, o fonema F, ele é transformado em P. Então, a boca de Fernão virava Pernamboca. Eles cortavam a madeira e levavam para o embarque, aonde? Em Pernambuco, que foi masculinizado, ficou Pernambuco. Então, assim, o nome da capitania é devido a um cristão novo. Aliás, o nome Brasil, eu não quero entrar, eu gosto muito de separar o seguinte, tese, né, quem é professor aqui sabe, né, a diferença de tese e de uma hipótese, né? Você tem que cristalizar uma hipótese por diversas circunstâncias, falseáveis, etc., aquela coisa toda, até que ela se cristaliza como tese. Há uma hipótese que diz que o nome Brasil, esse eu vou falar e sair correndo, não, vou falar e mudo o assunto, vocês vão dormir pensando nisso. BRZL, Brasil, o Chores, né? No hebraico, quem gosta de hebraico sabe. Hebraico tem uma mania de Chores, tudo é Chores. BRZL, essa raiz do nome Brasil, isso é um acrônimo das 4 mulheres de Jacó. Vamos ver se o público aqui vai lembrar o nome das 4. Vão lembrar de Raquel e Leia. RL, vão lembrar, Raquel e Leia. Bilá e Zilpá. B e Z. BRZL são as 4 mulheres de Jacó. E daí que BRZL são as 4 mulheres de Jacó? São delas
todos os filhos, todas as 12 tribos de Israel. Ama Israel. Aliás, Israel é o nome de Jacó. Hoje, se a gente perguntar o que é Israel, o pessoal diz, é um país, é um território. Não, é um personagem bíblico. O terceiro pai do povo judeu, Yankl, para quem for gostar de íris. Jacó se chama Israel, e ama Israel é todo o povo que descende de Jacó. Todo o povo que ama Israel são o que a gente convencionou chamar de ama Israel é composto pelos filhos dessas 4 mulheres, BR e ZL. Então, isso levanta a possibilidade, Zevi, de que havia uma expectativa de que essas novas terras poderiam ser uma terra prometida para o povo judeu, digamos assim, no Ocidente ou nos trópicos. Tá? Estou lançando isso. Eu calculei estatisticamente a probabilidade de ser uma mera coincidência. Você pegar 4 letras do alfabeto hebraico e saírem as 4 mulheres de Jacó, o nome do Brasil. Uma em 1600. Ou seja, é muito provável essa hipótese de ter alguma origem. Porém, como nós não temos meios de comprovação, a gente deixa para vocês dormirem com essa. Eu vou avançar e mostrar rapidamente aqui prometo que vai ser rápido. Primeira coisa é uma tentativa de periodização. Já falei do ciclo da madeira judaica. Para quem gosta, todo mundo gosta de ano, né, de fazer a coisa mais didática. 1502 a 1535 é o período dessa madeira judaica. Quem é a madeira judaica? É o pau-brasil, tamanha presença de judeus, de cristãos novos, envolvidos na produção, no transporte e na distribuição na Europa. Coisa que vai acontecer no ciclo seguinte, tá? O período do criptojudaísmo olindense, em que agora começa o ciclo do açúcar, né? Termina o ciclo do pau-brasil, as matas praticamente devastadas em termos dessa árvore, começa o período do criptojudaísmo olindense. O que é criptojudaísmo a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois vem o período holandês, que é quando os holandeses invadem, tomam o território pernambucano, se expandem pelo Nordeste, chamada Nova Holanda, 1530 a 1654. Há um longo hiato de judaísmo, não significa que não houvessem judeus, mas praticamente cessa a atividade comunitária judaica. E, finalmente, o judaísmo contemporâneo, que é fenômeno do século XX. Numa linha de tempo, para vocês terem uma ideia, o período da madeira judaica é curtinho, tá? 1502 a 1535. Criptojudaísmo olindense, ou seja, se forma uma comunidade judaica em Olinda, no período de Inquisição, em que o judaísmo tem que ser praticado às escondidas ou dissimulado, discretamente, por isso chamado criptojudaísmo. Não podia ser uma coisa assintosa, embora o donatário, como eu falei, não desse muita bola para essa prática de judaísmo, não. O judaísmo holandês, que todo mundo fala do período holandês, né? A sinagoga de Sur Israel, os judeus saíram de Pernambuco para fundar Nova York, né? Todo mundo fala desse períodozinho pequeno que está com a estrelinha ali, porque de fato acontece um apogeu do judaísmo em Pernambuco nesse período, mas é um período relativamente curto, de 24 anos. O hiato do judaísmo é o mais longo, mas não menos importante, porque é nesse período que o judaísmo vai se entranhando pelo interior, vai se espalhando pelo interior, se interiorizando para o agreste, para o sertão. Por isso, abrimos isso tudo com o videozinho da pousada Arauí, né? O centro judaizante de Arauí. Então, esse ato de judaísmo, apesar de não se conhecer muita comunidade praticando o judaísmo, ele vai se esvaindo, mas vai se espalhando e vai se miscigenando. Os cristãos novos, esses sefarditas, obviamente, não falamos neles ainda, mas vocês já devem suspeitar, era praticamente todo mundo nesse período sefárdita, procedentes da Península Ibérica,
esses judeus sefaditas, eles vão se misturando etnicamente mesmo, se casando, se miscigenando, e por isso no filminho, não sei se vocês notaram quando eu disse a formação do povo nordestino, que também vai se espalhar por todo o Brasil, inclusive Rio, São Paulo, etc., não é um fenômeno restrito ao Nordeste, foi restrito, mas foi se espalhando. Aqui também teve períodos de criptojudaísmo, no Rio de Janeiro, Minas, etc. Né? Diane conhece bem toda essa história, mas é um período, digamos assim, que se acentua depois dessa comunidade olindense, que é de suma importância para que compreendamos a nossa formação etnográfica. Como falei, com a presença forte de negros, presença forte de indígenas, presença forte do português, branco, católico, cristão velho, digamos assim, e que a história cuidou de encobrir a presença maciça, em proporções talvez semelhantes às demais, do elemento semita. Em Olinda, eu gosto de falar, porque às vezes a gente fala, né, e o mundo está tão, né, tão cheio de coisa, de conta a pagar, de confusão, de internet, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas assim, algumas frases de efeito que eu gostaria que ficassem aqui. Primeiro, o judaísmo europeu sai da Europa, sai de Portugal e Espanha, transpõe o oceano para o Novo Mundo, para as Américas, por Olinda. E em Olinda, esse judaísmo transoceânico, em Olinda se desenvolve a primeira comunidade judaica das Américas. Primeira comunidade judaica do Novo Mundo. Onde é que foi? Olinda. Não havia nada semelhante em termos de prática judaica do que nessa Olinda quinhentista, criptojudaica, sob o temor da Inquisição. A Inquisição, só entre parênteses, oficialmente chega a Portugal em 1536 e vai ser abolida só no século XIX, embora com Pombal, já no século XVIII, ela se arrefece, lá pelos idos de 1770, já estava virtualmente extinta. Mas, assim, a gente pode imaginar 300 anos, quase 300 anos de Inquisição em Portugal. Durante todo esse período era proibido o judaísmo aberto. Era proibido o judaísmo. Essa terminologia de tanto falar, judaizante é quem pratica o judaísmo, criptojudeu secretamente, cristãos novos, esses convertidos de Portugal e da Espanha, marranos, é como se chamavam esses convertidos, principalmente na Espanha. Há quem diga que vem é uma alusão à palavra marrano, suíno, do espanhol antigo. Eu acho mais provável que venha do hebraico mesmo, mar anusim, são os amargos conversos. Aqui é só para situar o que era esse Pernambuco quinhentista, judaico, o que é que estava acontecendo no mundo. O panorama do mundo interfere diretamente no que estava acontecendo em Pernambuco, não era uma coisa fora do mundo, não. Hoje ninguém, né, fala muito de Pernambuco. Pernambuco no mapa mundi não é absolutamente nada, mas nesse período aí tinha uma dimensão muito grande. Na Europa se falava realmente de Pernambuco. O Recife chegou a ser a cidade mais importante em termos de dinamismo econômico, cultural, de investimento, cosmopolitismo de todas as Américas também. Então, imaginem aí um centro grande de difusão e de influência no Novo Mundo, principalmente no Brasil. Vou avançar, Diane, para vocês falarem e abrir ao público. Aqui eu falo rapidamente sobre a Inquisição na Península Ibérica, né? Já falamos sobre isso. O que foi o Tribunal de Santo Ofício, que a gente imagina também que o Santo Ofício queimou todo mundo lá em Pernambuco. Branca Dias morreu queimada, ela sabe que não, né? Dias Gomes fez uma peça de teatro que foi protagonizada por Débora Duarte, na década de 70. Desculpe, Regina Duarte. Débora, acho que é a irmã dela, né? Regina, super Regina Duarte, fez Branca Dias no Santo Inquérito de Dias Gomes, morre apoteoticamente no final da peça, queimada na fogueira, etc.
tudo falso. A Branca Dias de verdade viveu em Pernambuco, foi uma heroína dessa comunidade judaica de Olinda, mas morreu velhinha, de morte, digamos, natural para os padrões da época. Tá? A Inquisição, quando chegou em Pernambuco, ela já tinha morrido. Ela foi super denunciada ao visitador, Dom Heitor Furtado de Mendonça. Ele chega lá em 1593. Branca Dias já havia partido, e assim mesmo ela foi condenada, mas condenada, na época se dizia em ossos, pós-mortem, ou às vezes, quando não se encontrava a pessoa, era condenada à fogueira em efígie, né? Então, assim, literalmente, os pernambucanos chegaram a ser relaxados em carne. No último parágrafozinho, e eu boto eles como pernambucanos, mas nem eram tão pernambucanos assim, eles passaram em Pernambuco. Isaac de Castro Tartas, que era sobrinho, inclusive, do grande rabino Aboab da Fonseca, o primeiro rabino das Américas. Aliás, tudo, em termos de judaísmo, foi primeiro lá em Pernambuco. Pernambuco teve as primeiras sinagogas nessa Olinda quinhentista, depois a primeira sinagoga pública das Américas, a Tzur Israel, que foi mencionada aqui por Vitor, na abertura do evento. Aquela sinagoga que nós, pernambucanos, temos muito orgulho de tê-la aberta ao público para visitação, vale muito a pena, é a primeira sinagoga pública das Américas. Tem que botar esse pública aí no meio. Não pode dizer primeira sinagoga das Américas, não, estaria falso. 100 anos antes dela, que é do período holandês, tinha no período do criptojudaísmo holindense uma série de sinagogas, né, chamadas esnogas, caseiras, nas casas das famílias em Olinda ou nos engenhos ao redor de Olinda. Esse Isaac de Castro Tartas, ele de fato, e Guiomar Nunes, de fato, são relaxados em carne. Vocês imaginam aí o que é esse termo, relaxado? É um eufemismo para dizer que foram queimados vivos. Só 2, tá? Quer dizer, eu digo só no sentido de que a gente imagina que o número teria sido muito maior, mas não é bem assim, não. A Inquisição era impiedosa, terrível, horripilante, e não dá para se falar nada de bom sobre isso. Mas, assim, ela não saía queimando todo mundo, não. Inclusive, ela dava muito direito de que as pessoas se confessassem, dissessem que estavam arrependidas, aí colocava um São Benito, uma roupa estranha, um chapéu, tomava, né, o dinheiro, se a pessoa tivesse recurso, perdia tudo, mas a pessoa, em última instância, tinha tudo para escapar, digamos, do relaxamento em carne. Era muito raro, quando a pessoa realmente estava muito convicta do judaísmo, ela acabava realmente sendo condenada a relaxamento em carne. A cronologia, já falamos muito sobre isso, né? A chegada da Inquisição, 1580, Pernambuco passa a pertencer aos espanhóis. Pernambuco pertencia a um bocado de gente, viu? Pernambuco foi, além dos indígenas nativos, originários, tá? Os primeiros, depois da chegada dos europeus, Pernambuco foi português, teve invasão de francês, teve invasão, pirataria inglesa, teve o período holandês, teve o período espanhol da União Ibérica. Pernambuco pertenceu a várias potências, digamos, europeias daquele período. Já falamos da madeira judaica e já falamos do criptojudaísmo olindense, tá? E falamos também que, a partir de Olinda, havia diversas outras comunidades menores. Meu pai, José Alexandre Ribembuim, eu gosto sempre de mencionar o nome dele, não por ser meu pai, essa ligação afetiva nossa é muito forte, sim, mas porque ele foi realmente pioneiro em levantar uma série de comunidades judaicas, criptojudaicas, por exemplo, em Igaraçu. Miriam Malfim conheceu, ele faleceu em 2013, José Alexandre Ribembuim, e deixou alguns livros, digamos, bem pioneiros, como Senhores de Engenhos Judeus em Pernambuco Colonial. Ele escreveu também As Comunidades Esquecidas, esse que eu estou citando aí, falando sobre Tamaracá, Igaraçu, Goiânia. Falou o primeiro cemitério judeu das Américas. Volto a dizer, Pernambuco teve o primeiro tudo, em termos de judaísmo. Primeiro cemitério judeu, primeiras esnogas, primeira sinagoga pública, primeiro rabino, primeiro poema litúrgico, primeiro escritor, Bento Teixeira, que era cristão novo, primeiro cemitério, primeira Torá trazida para as Américas, tudo é em Pernambuco, tá, gente? Quando falar de judaísmo, saindo da Europa, vindo para cá, para o Brasil, para as Américas, nas Américas,
coloquem Olinda em primeiro lugar, e depois o Recife no período holandês. E eu iria falar, né, sobre alguns personagens, mas o livro tem diversos personagens, eu acho muito importante a microhistória, né? A única coisa, digamos, que a gente pode dizer que herdou, que a Inquisição nos legou, né, é que ela realmente anotava tudo. E por conta disso, desses processos famigerados, processos inquisitoriais, a gente conhece a história miúda do dia a dia, do cotidiano de Olinda, o que comiam, quem morava, as intrigas, quem brigava com quem, as separações, os crimes, tudo a gente fica sabendo através dessa microhistória tão importante, é muito bem contada nas centenas, né? Nas centenas de páginas de processos inquisitoriais. Aí não vou falar sobre ninguém, vou deixar vocês só com vontade de conhecer. O poderoso João Nunes, só para vocês terem uma ideia, esse cabo era tão forte, ele queria se casar com uma moça que já era casada. Ele queria ficar com a moça que já era casada. Aí ele teve a ideia de pegar o marido dela e mandar trabalhar na África. O marido vai voltar, mas eu não vou contar o que vai acontecer não, senão vou dar o spoiler. Comprem o livro e leiam. O final dessa história é terrível, viu, gente? Esse merece ser falado, é o casal Diogo Fernandes. Miriam Malfim pesquisou profundamente. Diogo Fernandes era o marido de Branca Dias, tiveram 11 filhos, e mais uma, digamos, enteada. O Diogo Fernandes veio na frente, teve um caso com a empregada, nasceu uma menina, né? O negócio não é tão simples, não. Além disso, teve 11 filhos. Agora, o que eu gosto de destacar, um desses 11 filhos, uma das filhas, teve 8 filhas e 3 filhos. Uma das meninas, chamada Brites, ou Beatriz Fernandes, ela nasceu com um probleminha congênito de corcovada, né? Corcundinha, e tinha um certo atraso de aprendizado, etc., que hoje em dia a sociedade tenta, de qualquer forma, procura valorizar e incorporar como um dos nossos. Mas, na época de Olinda, né, a pessoa nascesse com qualquer coisa diferente era escanteada. Era um período terrível, né? Acho que até a humanidade tem avançado, viu, nesse sentido de inclusão. Mas, nessa época, um dos filhos, Branca Dias e Diogo Fernandes, donos do engenho Camaragibe, alvo das peças de Miriam Malfim, aqui do meu lado, grande expert nesse casal, conhece todos os futricos aí dessa família, e não eram poucos não, diga-se de passagem, tá? Mas uma das filhas, essa filha, Brites, ela para valorizar a menina, Branca Dias mantinha uma sinagoga secreta em Olinda, na casa deles, tinha outra também no engenho Camaragibe, mas na de Olinda, ela escolheu Brites, que nos processos sai com uma bruxa feia, a corcunda, olha, cada nome terrível nos processos da Inquisição, quando se referem a Brites Fernandes. Ela é, inclusive, acusada, e é presa, acreditem, uma pessoa com todos esses problemas, deficiências, ela é presa e é condenada em Lisboa. Ela morre perambulando pelas ruas de Lisboa como mendiga, vestindo São Benito. Mas antes, quando era viva, a mãe dela a colocou com a honrosa função de ser a guardiã da Torá. Brites Fernandes, a guardiã da Torá de Olinda. Olha ela aí. Isso é uma criação livre, naturalmente. É um desenho bico de pena de um grande desenhista pernambucano, Cavani Rosas. Ele fez especialmente para o livro que eu publiquei junto com meu pai. Tá? Eu esqueci de falar, meu pai também deixou esse livro em coautoria comigo, chamado Uma Olinda Judaica. E nesse livro tem algumas pranchas de Cavani Rosas, recriando esses personagens da nossa microhistória, que de fato existiram, tem comprovação de que de fato eles existiram, e ela era a guardiã da Torá. Estão vendo a Torazinha ali? Era uma Torá pequena, para esconder facilmente, tá? Os cifrei Torá desse período tinham que ser pequenos para serem facilmente escondidos. Bento Teixeira, não vou falar dele, quem gosta de literatura, né, sabe que ele é autor de A Prosopopeia, etc. Ele cometeu uxoricídio, viu? Matou a esposa, etc.
Está tudo no livro lá, os motivos, não tem motivo, mas na cabeça dele houve motivos. Ele se desespera. Miriam Malfim também escreveu, aliás, uma peça extraordinária sobre Bento Teixeira, o Língua Solta. Estou lembrando bem. Aqui também uma criação de Cavani Rosas, mostrando a chegada da Inquisição em Olinda, do Heitor Furtado de Mendonça, com seu séquito clerical. Ele ficava sempre recebendo denúncias e confissões lá no Alto da Sé. Quem já foi no Recife, Olinda, deve conhecer o Alto da Sé, a igreja de São Salvador. Era ali onde ele ficava, recebendo as denúncias, né? E as confissões. A turma, primeiro tinha um período de confissões, para dar chance para a turma se redimir. E segundo, vinham as acusações. Período holandês, aí é muito rapidamente. Eu acho interessante essa citação. Will Durant, né? O Will Durant e Werner Sombart são dois historiadores famosos na literatura internacional que, eu diria, eles são bem filossemitas. Eles diziam que aonde os judeus chegavam trazia algum surto de desenvolvimento. Aí cada um vai considerar se concordam ou não, mas a Holanda, de fato, tem o seu desenvolvimento, aquela pequena nação, ela transborda, ela se torna um grande império comercial, naval, bélico. É quase inacreditável o que acontece com a Holanda de então, no século XVII, os grandes pintores, né? Vocês conhecem bem. No livro tem várias interrelações dos personagens de Pernambuco, com alguns que vocês conhecem, como Rembrandt, ou como, por exemplo, o nosso Baruch Spinoza, em cujo tribunal de Heren estava presente o rabino do Recife, quando volta a Holanda. Os holandeses invadem Pernambuco para controlar o açúcar. Quando Pernambuco era português, não tinha motivo para os holandeses invadirem o Nordeste, porque eles comercializavam tranquilamente em parceria com os portugueses. Quando a União Ibérica, a partir de 1580, o Nordeste o Brasil passa a pertencer à Espanha, aí o negócio piorou, porque a Espanha estava naquela ocasião em guerra com a Holanda. A Holanda estava na sua guerra de independência contra os espanhóis tomaram conta da fonte do Brasil, cortaram o comércio com a Holanda. Aí para a Holanda disse, e agora? A gente vai ficar sem o açúcar? Nosso motor econômico aqui, o açúcar, as refinarias todas lá de Amsterdã, cercanias, etc., a distribuição por toda a Europa. Aí tiveram a ideia de invadir o Brasil contra os espanhóis. Era uma luta contra os espanhóis, não esquecer disso. Porque muita gente pergunta, por que os holandeses invadiram Pernambuco? Não tinham mais o que fazer, não? Era o principal exportador de açúcar do mundo, Pernambuco, tá? E essa exportação foi cortada de uma hora para outra. A invasão de Pernambuco, a tomada de Olinda, aí tem tanta história bacana para contar, mas não dá para ser no momento. Comprem o livro. O incêndio de Olinda, a gente tem mania de sempre falar bem dos holandeses. De fato, no período de Nassau, há um surto de crescimento e um nível de tolerância religiosa. Ele era um grande diplomata, tá? Maurício de Nassau, mas o período dele é relativamente curto, um octennium, para usar o termo de Barlels, né? Quando ele escreve Rerum per octennium. 8 anos. 8 anos. É impressionante o que Maurício de Nassau conseguiu fazer em Pernambuco em 8 anos. E a comunidade judaica estava nisso. É o apogeu do judaísmo em Pernambuco. Pernambuco realmente tem sinagoga, rabino. Aliás, tem 2 grandes sinagogas públicas, 2 grandes rabinos. Tá? Como falei, rabinos que vão participar, não é, do rabinato de Amsterdã depois, com grandes realizações, etc. Mas em 1631, na chegada, eles chegam em 1630, e um ano depois queimam, incendeiam completamente a vila de Olinda, com toda aquela turma que morava lá, que teve que fugir, claro, não ficaram lá em Olinda em Chamas, fugiram, baixaram, digamos, Olinda é alta. O Recife, naquela época, não era praticamente nada, era zona portuária. Os holandeses destroem completamente Olinda, no alto, e desenvolvem na planície o Recife.
O holandês gosta de planície. Já notaram isso, né? Terras baixas. E os portugueses gostam de colina, né? Toda cidadezinha portuguesa costuma ser no alto, né? Quem gosta de Portugal sabe que é assim, Coimbra, Porto, Lisboa e por aí vai. Mas são os portugueses, são os holandeses que desenvolvem o Recife e destroem completamente a Vila de Olinda, que era considerada uma pequena Lisboa na época. Era a cidade mais desenvolvida aqui do Brasil, disparado. Era um luxo. Olinda era uma maravilha para os padrões da época, chamada Pequena Lisboa. Queimada totalmente, os sinos das igrejas de Olinda foram derretidos para fundirem canhões, né, armamento bélico. Então, assim, os holandeses não tinham também nada de bonitinhos, não, tá? Agora, Nassau, sim. O conde Maurício Nassau foi um grande administrador. Ganhou seu dinheiro quando voltou para Amsterdã, fez uma casa espetacular. Quando voltou para... A casa dele é em Haia. Não sei se alguém já esteve em Haia, tá? Na casa de Maurício de Nassau, né? Geralmente o pessoal vai não para ver a casa de Maurício Nassau, que na entrada o guia diz logo, esse cabo aqui tinha escravos. Aí, hoje em dia, você não pode mais, né? O pessoal não entende um contexto de época, às vezes. Mas a turma vai para ver quem lá na casa de Maurício Nassau. Quando ele volta do Brasil, ele faz o palácio dele, em Haia, que hoje é muito visitado, principalmente para se ver a moça do turbante azul de Vermeer. Está lá na casa de Maurício Nassau, em Haia. O pessoal chama a moça do brinco de pérola, né? É errado, viu, gente? Eu estive lá, observei e constatei, aquilo não é uma pérola. Engana todo mundo. Não vou falar sobre isso não, tá, agora. Posso assegurar, não é uma pérola. É mais parecido com os brinquinhos que está se usando hoje em dia, que tem um reflexozinho. Eles são metálicos, têm um reflexo, parece na pintura uma pérola, mas, que não é. Quem falar, inclusive já mudaram o nome do quadro, em vez de moça do brinco de pérola, né, de cinema, de tudo, todo mundo conhece esse quadro de Vermeer, a moça agora está sendo conhecida como a moça do turbante azul, aí está correto. Mas, assim, não foi Maurício Nassau que comprou nada disso. A casa dele foi transformada depois em um museu e, ao longo dos séculos, foi se colocando obras de arte e, por algum motivo, calhou da moça do turbante azul estar na casa de Maurício Nassau. É uma curiosidade. Ele faz a cidade do Recife crescer, Mauricistato, ou Mauriciópolis, ou Cidade Maurícia, em português. A Rua dos Judeus, as primeiras sinagogas, o primeiro cemitério, Palácio da Boa Vista, dá nome ao bairro da Boa Vista. Aliás, o Palácio da Boa Vista não ficava na Boa Vista, tá? Quem é do Recife conhece bem o bairro da Boa Vista. O Palácio da Boa Vista ficava do outro lado do rio Capibaribe. E aí olhava para aquelas terras onde viria a ser o bairro da Boa Vista e se dizia um Palácio da Boa Vista. Boa Vista era do outro lado do rio. Aí onde ficava o cemitério do período holandês, primeiro cemitério judeu das Américas. Não tem vestígios dele, viu? Só em mapas, ele aparece em mapas. Os primeiros rabinos, Aboab da Fonseca, né? Ajudou a condenar Baruch Spinoza. Esse cara era, inclusive, muito permeável à reconversão de judeus. Vejam bem, quando chegam os holandeses, isso é bem interessante. Não tinha aquela comunidade de Olinda, cripto-judaica, que era cristão novo, praticando escondido, e vão se tornando cristãos com o correr do tempo. Quando chegam os holandeses com o judaísmo aberto, alguns dessa população de Olinda tendem a se reunir com os judeus que vão chegando, com os holandeses, e agora o judaísmo é permitido. No período holandês, o judaísmo é permitido. Calvinistas eram mais tolerantes, permitem a prática do judaísmo. Então, há um retorno desses, digamos assim, judeus cristãos novos voltam a ser judeus. É interessante isso. Judeu que virou cristão que volta ao judaísmo. Aí, Aboab da Fonseca dizia, venha, vocês são judeus, não interessa que não foram circuncisados, a gente faz a circuncisão, vocês voltam a ser judeus. E o outro rabino da outra sinagoga, da cidade de Maurícia, a congregação Magna Avraham, era mais radical. Moisés Rafael de Aguilar era mais radical, dizia, não, essa turma não é judia mais não. Isso é uma discussão que persiste até os nossos dias, né?
quem é judeu, quem não é, desse pessoal que descende dos cristãos novos. Esse era bonzinho, esse era ruinzinho. Esse era o governador de Nova York, na época chamava Nova Amsterdã, New Amsterdam. Quando os holandeses são expulsos, o que é que acontece com os judeus desse período áureo? Vamos lá. Vão ter que voltar a ser, ou deixar Pernambuco, ou voltar a ser cristão novo, porque vai voltar a ser português e ainda tinha Inquisição e não podia haver judaísmo. Eu vou sintetizar muito isso aqui. Alguns judeus vão voltar para Amsterdã na expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654. Os judeus vão ter que ou deixar Pernambuco ou voltar a ser cristão novo. Alguns deixam Pernambuco, voltam para Amsterdã. Alguns se dirigem ao Caribe, América do Norte, etc. Alguns vão se interiorizar, aquele ato de judaísmo vai ser a partir de agora. Vão se interiorizando, se miscigenando com as populações locais, dando origem a esse povo nordestino. E tem 23, a gente pode dizer 23 gatos pingados, eu, Miriam, Alfim e nossa Diane, 23 vão bater mais longe que tudo nas Américas, lá no norte, na ilha de Manhattan, um vilarejo que na época se chamava New Amsterdam, e lá eles vão ajudar no desenvolvimento da cidade, 23 inclusive mulheres e crianças, viu? Eram muito poucos. Eles vão contribuir, a cidadezinha não era nada frente ao que era o Recife da época, New Amsterdam, né? E logo depois, 10 anos depois, pouco tempo depois, aliás, ele se torna, a cidade é comutada com os ingleses e muda de nome, se torna Nova York. Então, assim, não estaria certo dizer que os judeus que saíram de Pernambuco fundaram Nova York. Não, isso está errado. Embora na rua, quando alguém me pergunta, eu digo que está certo. Mas, assim, a rigor não podemos dizer isso, tá? Vamos aprender isso. Agora, eles fundam a primeira comunidade judaica da América do Norte, a Shearit Israel, que até hoje existe. Por sinal, tem uma sinagoga fantástica ali ao lado do Central Park. Quem foi em Nova York, procure a sinagoga da Shearit Israel. Eu acho linda essa sede aqui da ARI, muito linda mesmo. E a sede da Shearit Israel é portentosa. É com vitrais de Lali, que é algo extraordinário. Mas não é a sinagoga original lá do Shearit Israel, da época desses judeus, não. É uma coisa mais recente. Naquela época só havia um embriãozinho lá, onde hoje é Financial District, né? E esse era o governador do lugar que não queria deixar esses judeus chegarem e aportarem em New Amsterdã. Ele era calvinista, muito radical, e não queria, digamos assim, contaminar o local com os judeus, não. Então, ele tenta o tempo todo impedir. Ele tinha uma perna de pau, né? Estão vendo aí? Peter Stuyvesant. Ele tinha uma perna de pau, e essa estátua que está lá no sul de Manhattan, tá? Naquela areazinha de Wall Street, ali naquela periferia de Financial District. O hiato já vimos, o judaísmo contemporâneo, muita gente gostaria de falar sobre isso, é claro. Tem muita gente aqui presente que está quase, não digo nas origens, porque no começo do século XX, tá? Como aconteceu no Rio, agora é uma comunidade no Recife, majoritariamente ashkenazi, tá? Tem poucos sefarditas, mas essa parte aí do judaísmo contemporâneo, muito interessante, com grandes realizações também. Hoje, a comunidade caiu um pouco frente à saída de muitas famílias, seja para Eretz Israel, para Israel, para o Estado de Israel, seja, inclusive, aqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, centros maiores, com mais oportunidades. A comunidade ela ficou um pouco menor, mas, assim, é uma comunidade bem vívida, com muitas realizações, mas é uma comunidade, digamos, semelhante ao que existe, né? Belo Horizonte, Curitiba. A de Porto Alegre é bem maior. Hoje tem em torno de 1.500, 1.600 judeus, 400 famílias compõem, digamos assim, o core, o núcleo da comunidade judaica do Recife, com uma parcela pequena de sefarditas. Terminei. Olha aí, eu não disse que ia correr. Obrigado, gente.
Muito obrigada, Jaque. Só lembrando que, se alguém tiver perguntas a fazer, tem papel, façam por escrito, por favor, e a gente apresenta depois ao Jaque e à Miriam. Mas antes de passar a palavra à Miriam, eu queria lembrar algo que é bem importante. O seu trabalho de mostrar a presença judaica na formação do povo brasileiro é algo que a gente vem tentando fazer, dar essa visibilidade já há muitas décadas. Quando estávamos perto de lembrar os 500 anos de expulsão dos judeus da Península Ibérica, eu era muito ligada à Anita Novinsky, que dizia, bom, vamos fazer um congresso sobre isso. E aí, de repente, a coisa tomou uma proporção gigantesca e perdemos o controle. A academia, a UFRJ e a USP queriam fazer os 500 anos de descobrimento e achavam que não fazia sentido fazer um grande congresso internacional sobre os 500 anos de expulsão. E aí dissemos, perfeito, então vamos fazer esse congresso mostrando a participação judaica na formação desse Brasil. E aí foi assim uma briga terrível, porque diziam, não existe. Vocês são malucas, como vocês querem introduzir judeus quando todo mundo sabe que só tem 3 elementos na formação do brasileiro? Quer dizer, o português branco, o indígena, que é o nativo, e o negro. E aí a gente dizia, mas antes do negro, tinha o judeu, que é nativo também, que vem junto com os portugueses. Ele vem bem antes dos negros. Não se pode esquecer o cristão novo. E foi assim uma discussão terrível, não queriam de jeito nenhum. A Anita, responsável por São Paulo, e eu aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que dizer, Anita, não vou conseguir. A gente tem que ir para uma instância superior, porque o Rio está irredutível, nós não vamos conseguir fazer isso. E aí, a Anita disse, vamos a Brasília. E nós fomos a Brasília falar com Eduardo Portela, que era o diretor da Unesco, e queria organizar esse congresso. E foi por imposição dele que se fez, não os 500 anos de descobrimento, mas América 92, Raízes e Trajetórias. E nesse segmento houve o eixo português, claro, o eixo negro, o eixo indígena e o eixo judaico. E esse eixo judaico foi o mais concorrido de todos, porque, modéstia à parte, a gente sabe fazer as coisas. Então, além das palestras, foram mais de 100 comunicações, não sei quantas workshops, conferências, enfim, uma série de atividades. Nós incluímos também música. Então, nos intervalos, havia música sefaradi, havia atrações e comida original. Então, o pessoal vinha, fluía. Nós tivemos movimento de 3.000 pessoas por dia no Rio e São Paulo. Então, foi o maior sucesso, e esse livro aqui mostra os nossos anais, o da esquerda, depois eu pego o que não alcanço, mostra os anais que fizemos, nem com todas as comunicações, porque não haveria espaço. Então, realmente, é algo que, você vê, foi em 92. Ainda hoje as pessoas duvidam muito que os judeus permeiam essa civilização. Obrigada, isso. Permeiam tudo isso. Vocês veem isso. Vocês veem aí os anais desse congresso, 800 páginas, e não pudemos incluir todas as comunicações, porque senão seria impraticável. Mas, enfim, isso é o registro dessa contribuição, e ainda hoje precisamos continuar trabalhando isso, porque não conseguimos visibilidade. Então, esse trabalho seu é fundamental, e nós devemos ser os reprodutores dessa presença, dessa participação. Nós temos que mostrar a presença judaica em toda a sociedade brasileira. Isso não se tem dúvida. Sefardita, Ashkenazi, Mizrahi, nós temos uma contribuição inegável. Mas, antes de passar também a palavra a mim, eu queria acrescentar mais um dado sobre o Rabino Abraham da Fonseca. Você fala da Cruz da Torá. Você sabe que, além da influência mundial dos judeus de Pernambuco, houve também um precedente incrível.
o Rabino Aboab da Fonseca vai ser responsável pela mudança de uma oração fundamental. Por exemplo, você sabe que a gente faz a reza da chuva. E acontece que no hemisfério sul, a chuva vem em época diferente. Então, por exemplo, em Israel, é período das chuvas, tem que haver chuva no inverno para irrigar a terra. E a reza do orvalho no verão para poder umedecer a terra para que não se transforme em deserto. Mas, no Brasil, onde as chuvas são abundantes no inverno, você pedir por mais chuva, você pode provocar inundações. E no verão, fazer exatamente o contrário. No inverno, não pedir a chuva, e no verão, não pedir as chuvas, e no inverno, pedir as chuvas. Enfim, Aboab da Fonseca faz a consulta para Jerusalém e Amsterdã. E ele consegue autorização de adaptar essa oração para o hemisfério sul. Então, é mais uma inovação que você pode contar sobre Pernambuco. Miriam, por favor, a palavra é tua. Boa noite a todos. Acho que o nosso querido Jacques já falou tudo. Eu sou uma apaixonada por Recife, sou uma apaixonada por história e vejo que Recife é onde começa o Brasil. Ele começa lá, porque era o caminho mais perto vindo da Europa. É só verem o mapa, ele vai abrindo para cá, então chega, o navio vem, é o ponto primeiro, ele chega ali. E no Recife eu tive a oportunidade de passear por personagens que me são muito caros, como a Branca Dias, que eu ganhei um prêmio lá, e desde 2012 ela percorre não só Pernambuco, mas cidades vizinhas, já esteve no Chile. Em suma, ela não para. A Branca Dias está sempre viva, está mais viva do que nunca, e eu tenho muito orgulho de ter escrito esse texto. Eu também fui apaixonada pela história do Bento Teixeira, e dali saiu também um monólogo que também correu, e a história dele é muito interessante, porque o primeiro homem que faz um poema no Brasil, o brasileiro, que não é brasileiro, é um cristão novo. Isso mostra o esforço, a cabeça que Bento Teixeira tinha. Ele foi o primeiro mestre laico do Brasil, onde só quem podia ensinar eram os jesuítas, e ele foi o primeiro mestre laico, e Branca Dias foi a primeira mulher professora também. É evidente que ela ensinava mais a cozer, coisas mais práticas, mas ler, sim, porque toda mulher devia saber ler. Quem foi aluna dela tinha esse privilégio, e a Branca Dias era a primeira mestra que nós conhecemos no Brasil. A Pernambuco me deu várias peças. Eu escrevi uma sobre João Nunes, que ainda é inédita, aquele que mandou o marido da amada para a África. Era uma história tão interessante, tão verdadeira, tão macho, tão comum aos homens. Até hoje é a mesma coisa, então tinha que se fazer aquilo. E ela está feita, aguardando algum edital ainda. E também o odioso Dom Heitor Furtado, que está presente também em minhas peças, porque ele é uma figura muito interessante, dramaticamente falando. Ele era horroroso, odioso, mas dramaturgicamente ele era interessante, muito chocado com os tais crimes nefandos, que era o crime de sodomia, e ele dizia que nessa terra só se fazia sexo em qualquer arbusto, em qualquer lugar, índio com índio, índia com índia, era uma confusão total, e ele estava abismado com o que ele via aqui no Brasil. Mas o que ele queria mesmo era pegar
um cristão novo que falasse mal de Portugal, para ele poder confiscar tudo e mandar para Portugal, para as prisões, para os estaus. E Bento Teixeira, embora ele não sendo rico, o Bento Teixeira não tinha dinheiro, mas ele tinha boca rota e interessava levá-lo, porque ele era uma figura muito conhecida. E a mulher dele, coitada, a cristã velha, que não era muito esperta, era até cômica, porque ela dizia para ele: vai chegar a Inquisição, vão nos enforcar. Ele diz: sou idiota, a Inquisição não enforca, ela queima. Então, tinha momentos até muito engraçados, porque ela era de uma pobreza intelectual muito grande, e ele acaba que a mata porque ela o ofendia em sua masculinidade, e tinha casos com vários outros, até com padre, e se dizia que transar com padre até 7 vezes não era pecado, então valia tudo. 7 vezes, 7 é um número muito cabalístico, né? Então, fiquem sabendo, até 7 vezes não é pecado. E eu também gosto muito de ecos da Inquisição que eu fiz e que foi encenada com um patrocínio da Eletrobras, porque ali eu descobri o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, ele chateava muito a Inquisição, porque ele queria que os cristãos novos voltassem para Portugal, que estava pobre, com os cofres vazios, e ele dizia que os países onde havia judeus progrediam, estavam muito bem, obrigado. E aí a Inquisição, ao invés de ouvir o padre Antônio Vieira, o colocou na cadeia por 2 anos, porque achou que ele tinha sangue judeu. E ele ficou preso 2 anos, depois foi desterrado, veio de volta para o Brasil e fez os grandes sermões maravilhosos que a gente conhece. Então, talvez ele até tivesse, porque ele era muito fã dos cristãos novos, pelo empreendedorismo, pelo esforço. Eu sempre digo para uma pessoa que chega: mas como é que vocês, judeus, crescem tanto e ficam bem? Eu digo: gente, a gente nasce pobre, mas ninguém é obrigado a ficar pobre. Tem escola, tem livro, e isso muda o mundo da gente e muda o futuro da gente. Aí eles me olham assim, e algumas pessoas você consegue até modificar, e eu sempre digo: quem salva uma vida, salva a humanidade. Eu tenho algumas que me contam para um futuro, se Deus quiser, se tiver céu, se Deus existe, a gente chega lá. E eu acho que o livro do nosso amigo é uma delícia de ler. Eu li com muito prazer, porque ele é muito didático, ele tem capítulos muito bem estruturados e com uma linguagem muito fácil, muito simples, e a gente lê com prazer. Eu confesso que eu li o livro, é grande, mas deu para ler em 10 dias, no máximo, porque eu quando sento para ler, eu dizia para meus alunos: 50 páginas por dia. E pode ser mais um pouco, menos não pode. E ler é bom para a cabeça. Nós todos aqui temos 50 anos, então a gente sabe que tem que ler muito para não envelhecer. Ler, estudar, jogar cartas e ler o livro do Jacques vai ser muito bom para a gente. Obrigada. Bom, você é a prova viva de que nós temos que ler, temos que descobrir as coisas e temos que contá-las também. Isso realmente é uma dádiva. 50 anos plus é um bem. Algumas perguntas aqui, antes de ir, avisar que depois tem também um bolinho para a gente celebrar esse momento. Algumas perguntas chegaram, selecionei. Pergunta: é possível dizer que os descendentes dos cristãos novos
mantiveram traços da cultura judaica sefaradi e que hoje são considerados como elementos da cultura nordestina, e eu ampliaria se são elementos da cultura brasileira. Alô, alô, eu acho que isso funciona. Antes de mais nada, não vou demorar nas respostas não, porque eu também estou com fome. E estou vendo lá um verdadeiro banquete aguardando por nós. Então, para ser muito breve, claro, a gente combinou de que, à medida do possível, responderíamos perguntas, mas após o término dessa digamos, mesa sem mesa, a gente vai ficar por aqui. Então, vocês podem me procurar. Terei prazer, eventualmente, de assinar algum livro, tá? Autografar ou fazer dedicatória. Mas, assim, eu responderia essa e a gente poderia, talvez, liberar, não é? E essa eu vou responder também de forma muito breve. Muitos costumes, né? O pessoal pergunta, os costumes judaicos teriam eco na população nordestina? E a turma, aí vem uma enxurrada de coisa que vai desde não pode apontar a estrela porque nasce uma verruga na ponta do dedo, ou então que o chapéu do cangaceiro tem uma estrela de Davi e se limpa a casa de fora para dentro, aí, o enterro, as pedrinhas que se colocam nas cruzes onde morreram as pessoas no interior. Olha, botar pedrinha em lugar de flor, eu não quero destruir nem desmistificar essa. Agora, esses costumes vai ficar no assim é se lhe parece. Se você quiser acreditar, acredita, senão não acredita, porque não tem como você provar. Por exemplo, pedrinha no túmulo, ninguém coloca flor no interior do Nordeste, simplesmente porque não tem flor, gente. É muito difícil você encontrar flores para colocar cravos e rosas, etc., no sertão, é dificílimo. Então, o pessoal coloca pedrinha, é um costume judaico. Agora, será que é uma herança judaica? Não sabemos. Eu não quero nem endossar essas hipóteses, nem refutar, ok? Mas, sem dúvida, é provável que os judeus tenham deixado, sim, uma série de costumes que passaram de pai para filho e que hoje o pessoal não reconhece como uma prática judaica, sendo uma prática judaica, tá bom? Temos um cantor lá, Santana, o cantador, que ele é perito nisso, tem um filme, Estrela Oculta do Sertão, também, fala muito sobre esses costumes supostamente judaicos, mas eu costumo dizer que é possível sim que sejam, tá? Uma coisa que é pouco estudada, viu, gente? É a interação entre os cristãos novos, os judaizantes, os judeus, com a população indígena. Pouquíssimos, eu diria que eu não conheço estudos relacionando, será que houve alguma interação, etc. Por exemplo, na serrinha, né? O Arauí significa serrinha. Aliás, o nome Ar, quem gosta de hebraico? Ar é monte, né? E lá no Nordeste, quase toda a formação montanhosa, como é Araripina, Araripe, Arorubá, Serra do Orubá, Arauí, né? Tudo começando com ar. No livro eu coloco que desde Ambrósio Fernandes Brandão, tá? Um judeu que viveu em Pernambuco ainda no final do século XVI, ele dizia que as línguas faladas pelos nativos em muito se assemelhavam com as palavras do hebraico. Ele identificava muita coisa do hebraico, né? Amazon seria Amazon, Goiás seria Goiás, Goiot, terra de Goiot, o rio Solimões seria uma alusão ao rei Salomão, que era amigo do rei Fenício. Olha, tem muita coisa aí, o que eu chamo no livro de proto-história judaica. Não vou falar sobre isso agora, tá? Mas, assim, costumes, sim, herdados dos judeus, é muito provável que permaneçam até hoje, sem que a gente consiga saber se deveras é um costume judaico, é uma herança judaica. Agora, com relação aos indígenas, nessa serrinha do Arauí, ali vive uma tribo, uma nação Chucuru, os índios Chucuru, tá? E eles têm um ritual
que o pessoal, chamado assim, ritual da Toré. Eles praticam o ritual da Toré, junto desse centro judaizante. Agora, como é o ritual da Toré? Tá? Os homens somente ficam em círculos com a cabeça coberta e um manto com franjas. Olha, está na cara aquilo ali, ninguém estudou isso até agora. Eu coloco no livro. Vamos começar a prestar atenção na interação dos judeus com os negros, trocas. Não é só o judeu interferindo, é o judeu recebendo as trocas do elemento semita, o elemento judeu, o cristão novo, com as populações locais nativas, indígenas, e com os negros. Há muita interação e não se estuda esse tipo de coisa. A gente percebe através de indícios, por conta de palavras que se diz, não, isso é hebraico. Ou alguns costumes que se diz, não dá para ser uma coincidência. Lá no centro judaizante do Arauí, os indígenas dando círculos com cabeça coberta em cânticos, com panos, com franjas, aí é demais. Essas franjas. Simchat Torah, com certeza. Então, gente, é isso que eu quero dizer. Esses costumes, é provável que tenha muita coisa entranhada, sem que a gente possa distinguir se de fato seria herança judaica. São todos indícios que precisam ser pesquisados, aprofundados, para saber se são ou não são. E isso são mais dados para que pesquisadores mergulhem nesses assuntos todos. E a verdade é que aquele livro foi o começo. A partir daquele encontro, o número de pesquisadores buscando informações sobre a presença judaica em todo o Brasil é enorme. Hoje não há alguma universidade que não tenha pesquisadores sobre temática judaica. Então, agradeço muito esse evento que você nos proporcionou. Miriam, a sua presença é sempre gratificante. E eu queria, vou terminando, que não posso deixar de fazer marketing, lembrar que há eleições para o Congresso Sionista Mundial. As inscrições para poder votar se encerram nessa sexta-feira. Então, por favor, se inscrevam, e aí o marketing pessoal, estamos na área, escolham quando forem votar, votem no Artzeinu para um judaísmo aberto e inclusivo que abrace a todos. Shalom, boa noite, muito obrigada a todos. Bem-vindos à ARI, Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro. Fundada por imigrantes da Europa em 1942, a ARI é a casa do judaísmo progressista e a maior sinagoga do Rio de Janeiro. E, sem falsa modéstia, uma das mais bonitas da América Latina. Estamos em uma área fantástica, ampla e cheia de verde por toda a parte. Estamos bem no coração da Zona Sul do Rio, no bairro de Botafogo. A grandeza da sinagoga principal é de impactar. A construção é em formato de tenda e os vitrais belíssimos parecem irradiar uma luz divina para o interior, deixando o ambiente especial e sagrado. Da mesma forma, a sinagoga do terceiro andar é um ambiente perfeito para cerimônias mais intimistas. Nossas raízes na tradição judaica acompanham o contemporâneo com vistas a encantar e receber também as futuras gerações. Por isso, na ARI, o calendário de festividades e atividades culturais, as celebrações, as ações sociais e filantrópicas e os grupos de estudos, com ativa participação dos congregantes, são permanentes. Somos a Casa da Hazit, nosso movimento juvenil. Somos a casa de todos os judeus e judias no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Nosso evento já vai começar. Mas antes, desliguem seus celulares e observem os locais das saídas de emergência. Bom programa!